Acho que todos já sabem que essa é uma série que a gente vai fazer, tem mais 3 capítulos dessa série, que a gente vai discutir um pouco sobre a teologia latino-americana. Muito bem. Boa noite para vocês todos. Por favor, se cortar o som, me avisem, porque já tem mais de um ano que a gente está nessa dependência da comunicação e de reuniões e aulas, né, por internet, Zoom, Google Meet, Teams, etc., mas às vezes falha. Então, se acontecer, por favor, me avisem. Eu estou aqui do lado do aparelhinho do Wi-Fi, na esperança que não dê problema. Mas, infelizmente, a gente está refém dessa situação. Vocês devem conhecer a lenda grega da espada de Damocles, né? O Damocles está numa mesa, tem um jantar que o rei ofereceu para ele, e tudo maravilhoso, e a refeição literalmente digna de um rei. Aí ele olha para cima, ele vê que tem uma espada apontada direto para a cabeça dele, e a espada está presa por um fio do rabo de um cavalo. Quer dizer, a qualquer segundo, o fio pode se partir e não aguentar o peso da espada. Ou seja, a nossa situação é assim, de um microsegundo para o outro, eu posso perder a internet aqui, pode faltar o Wi-Fi, pode faltar luz, tanta coisa acontecer, e a gente nunca sabe, né? Então, se acontecer a honra do convite, o Bebeto foi meu aluno anos atrás, no CEM, o Centro Evangélico de Missões em Viçosa, Minas Gerais. E foi uma surpresa muito grata quando, recentemente, ele entrou em contato comigo. Como o Francisco disse, né, estabelecendo a ponte, o contato com vocês. Muito satisfeito. Eu quero parabenizá-los pela iniciativa sensacional que vocês estão tendo. Extraordinária iniciativa de pensar teologia latino-americana. Eu vi a programação de vocês. O que vocês fazem é algo raríssimo, porque é muito difícil que no Brasil se pense ou se busque saber a respeito da teologia produzida a partir de uma perspectiva latino-americana. Muito difícil. Né? Pode ser xenofóbica, de modo algum, sem xenofobia. Nós temos muito contato com a teologia anglo-saxã e germânica, mais com a anglo-saxã do que com a germânica. Mas ambas são norte-atlânticas. Repito, nada contra, e não defendo, não estou aqui dizendo que temos que ser xenofóbicos. Seria uma ingenuidade muito grande da minha parte se eu dissesse isso. Mas a gente tem que conhecer aquilo que é aqui do nosso quintal. Né? E quando a gente tem a oportunidade de rodar por aí pela Hispanoamérica, né? Então nós vemos que nós brasileiros, né, a matriz cultural ibérica, né, da Península Ibérica, sul da Europa, Portugal e Espanha, nós temos muito mais coisa em comum com o pessoal da Hispanoamérica do que com a tradição da matriz anglo-saxã. Muito mais. É bem verdade que nós temos muito mais contato com a anglo-saxã do que com a ibérica. Né? É uma contradição. Né? Então, nós temos tanta coisa em comum por causa da matriz comum lá da Península Ibérica. Né? Então, a iniciativa que vocês têm é simplesmente extraordinária, notável. E eu vi que vocês selecionaram também alguns teólogos católicos, né, para meditar a respeito. Então, isso também é muito importante. Essa perspectiva ecumênica, essa perspectiva que ultrapassa limites, né, e fronteiras denominacionais. Por tudo isso, eu fico muito honrado e muito agradecido pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite.
Eu estava vendo vocês falando agora há pouco, né, sobre frio, Curitiba, a cidade é famosa por causa disso, né? A última vez que eu estive em Curitiba foi em 2018, agosto, ainda é inverno, né, agosto. E eu confesso para vocês, Curitiba eu já estive aí umas 5, 6 vezes, talvez, e é uma cidade que eu aprendi a gostar muito. Amo essa cidade. E a gente fica torcendo para essa fase tão terrível que todos estamos sofrendo muito, e o isolamento social imposto por conta da pandemia da Covid-19, a gente fica torcendo, pedindo a Deus que essa situação passe depressa, para a gente poder viajar outra vez, né? Nossa, como eu gostaria de poder estar presencialmente com vocês, né? Como eu gostaria que isso fosse possível. Infelizmente, a gente tem que ficar usando esse recurso aqui da tecnologia. Esperamos, como eu disse, peço desculpas por repetir, esperamos que vá bem, que a gente não tenha nenhuma falha aqui no sinal, nem nada. Mas vamos lá. Então, o que me foi solicitado é comentar a respeito de Orlando Costas. Eu vejo que temos 11 pessoas, eu vejo aqui Marina, Beatriz, Camila, Francisco, Gabriela, Gabriel, Vitor. Eu pergunto a vocês 11, vocês haviam ouvido falar de Orlando Costas antes de hoje, ou antes dessa semana, ou antes que fosse feito o anúncio dessa reunião de hoje? Eu estou vendo alguém fazendo assim com a cabeça. Não haviam ouvido falar? Não. Bom, eu quero agradecer pela honestidade da resposta. Quero agradecer quem está respondendo, dizendo não, pela sinceridade de vocês. Tá? Isso só comprova o que eu falei no início. Se eu perguntar sobre John Stott, se eu perguntar a respeito de John MacArthur, se eu perguntar a respeito de... Deixa eu pensar no outro aqui. Enfim, qualquer outro aí de expressão inglesa, muitíssimo provavelmente vocês vão dizer, conheço, já ouvi falar, já li. Né? Aí é aquilo. Eu estou frisando, quero deixar bem claro para todo mundo, para que não haja confusão nenhuma da parte de ninguém. Não estou defendendo xenofobia na reflexão teológica, porque essa é uma atitude, no mínimo, ingênua. Mas, poxa, se nós conhecemos, né, um John Piper, se conhecemos um John Stott, né, se conhecemos um James Packer, se conhecemos tantos outros aí de expressão inglesa, da matriz cultural anglo-saxã, puxa vida, o que acontece que a gente não conhece Orlando Costas, que é o tema da nossa partilha nessa noite de hoje, 15 de agosto. Por que não? Curiosamente, olha só, hein? Nos Estados Unidos, Orlando Costas é conhecido, e aqui no Brasil, um ilustre desconhecido. Então, eu espero que hoje a gente possa, vocês, né, minimamente possam ter uma introdução ao pensamento e a reflexão teológica de Orlando Costas para, enfim, a gente tentar diminuir essa distância tão grande que nos afasta da reflexão teológica produzida no nosso continente e na língua espanhola, que é tão próxima do português, né? O espanhol está muito mais próximo do português do que o inglês. E, no entanto, há esse vácuo que nós não conhecemos a maioria da teologia escrita em espanhol, que é riquíssima, de grande qualidade, né? Grande qualidade mesmo. Bom, primeiro, tem que começar pelo óbvio. Quem foi Orlando Costas? Ele era porto-riquenho de nascimento e nasceu no ano 1942. Já vou antecipar aqui, ele faleceu no ano 1987, ou seja, tinha apenas 45, faleceu muito jovem, muito jovem. Como diz o Rolando Boldrin,
ele viajou fora do combinado. Faleceu em 1987, vitimado por um câncer. Foi acometido por um câncer e não teve jeito, câncer no estômago, foi submetido à cirurgia, isso nos Estados Unidos, mas, infelizmente, ele nos deixou muito cedo. Ele nasce em um lar evangélico, metodista, para ser mais preciso. Os pais metodistas, lá em Porto Rico, e, portanto, ele foi batizado na infância, né? Filho de uma família metodista. Ele escreveu muito em muitos textos de teor autobiográfico, na primeira pessoa do singular. Então, dá da gente saber muita coisa a respeito de Orlando por conta dos seus textos autobiográficos. Ele fala que quando ele era garoto, adolescente, garoto ainda, menino, literalmente um menino, em busca de melhores condições de vida, de um emprego melhor, o pai se mudou para Nova York. E isso fez como milhares de porto-riquenhos fizeram, né? Isso na década de 50, né, do século XX. E aí vai para Nova York e o Orlando conta que a chegada foi muito sofrida, porque ele, um garoto, um menino, e acontece que chega sem saber falar inglês. Porto Rico é uma ilha caribenha, é verão praticamente o ano inteiro, praticamente faz calor o ano inteiro. Vai para Nova York, que tem um inverno muito rigoroso, sem saber falar a língua. Depois ele aprende, claro, né? Mas ele conta que a chegada foi muito complicada, ele sofreu muito e dá para imaginar, né? Não é nem um pouco difícil imaginar o choque cultural, deve ter sido, de fato, muito complicado para ele. E aí, no início, eles são recebidos por uma tia. Ele fala de uma tia que ele tinha, porto-riquenha também, mas casada com um norte-americano de origem irlandesa. Então, a tia dele, o marido dela, um norte-americano branco, de ascendência irlandesa, e tudo foi muito difícil. Próximo do bairro onde a família morava em Nova York, um bairro de pessoas de classe baixa para média, enfim, sem muito conforto. Dizer que no início mesmo o apartamento não tinha nem sequer calefação. Então, tudo muito complicado, muito difícil mesmo. E conflitos étnicos, né? Porque a maioria das pessoas desse bairro, eles eram brancos pobres. E nas proximidades havia um bairro de negros pobres. O que unia todos era a pobreza, etnias diferentes, mas todos pobres. Mas conflitos étnicos, e, enfim, uma situação difícil, em vários sentidos. Quando Orlando, ainda na sua adolescência, mas já entendendo a língua inglesa, já tendo um domínio da língua inglesa, acontece a famosa série de conferências de Billy Graham no Madison Square Garden, em Nova York. E alguém o convida, ele vai, Billy Graham faz a pregação evangelística, e aquele garoto ainda não tinha 20 anos, como isso se deu, ele não tinha 20 ainda de idade. Ele atende ao apelo e ele fala que a vida dele tomou um novo rumo a partir daí, e ele resolve ingressar e assumir um compromisso evangélico que ele havia... Não levava aquilo a sério, apesar de ter nascido num lar evangélico, ele nunca levou aquilo a sério. Só a partir, depois de tomar uma decisão pública em uma pregação de Billy Graham, que ele resolve assumir o compromisso e se torna membro de uma igreja batista. Nos Estados Unidos. E ele, nos Estados Unidos, eles chamam de ABC, American Baptist Churches, né? Igrejas, plural, igrejas batistas americanas. É uma convenção batista mais localizada no norte do país,
seja, não tem nenhum vínculo institucional com a Convenção Batista do Sul, que é aquela que tem uma história de envolvimento muito maior com a, a obra batista aqui no Brasil. Vocês todos sabem disso muito mais do que eu. Muito bem. O Orlando, então, vai estudar teologia e vai para uma escola no estado do Texas, no sul dos Estados Unidos, a Bob Jones Academy, que é conhecida como a Meca do fundamentalismo nos Estados Unidos. Ele, então, conta que lá também foi bastante sofrido, porque muitas regras muito rígidas, e ele sofria preconceitos, porque já falava inglês, já dominava a língua, mas ele não era anglo-saxão. Não era anglo-saxão. Ele, moreno, do cabelo preto, dos olhos castanhos, ou seja, não é loiro do olho azul, e o sobrenome não é um sobrenome inglês. Então, ele fala que sofre preconceitos lá na Bob Jones, né? E lá ele viu uma exaltação da cultura de matriz anglo-saxã e um desconhecimento total de outras expressões culturais. E aí ele resolve, toma uma decisão. Ele fala, eu preciso conhecer a minha cultura latino-americana. O que ele faz, então? Volta para Porto Rico e faz uma graduação em História. Ele falou, eu preciso conhecer a história da América Latina. Então, ele se graduou em História em Porto Rico e depois volta para os Estados Unidos de novo. Então, a trajetória dele, ele fica entre a América Latina e os Estados Unidos e vai e volta. Ele tem muitas idas e vindas. Muito curioso isso. Portanto, já antecipando aqui, toda a sua obra foi escrita em espanhol e em inglês. Eu separei alguns livros aqui e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Tá? Ele escreveu nas duas línguas. O espanhol, que era a língua materna, e o inglês, que ele aprendeu muito cedo na vida dele. Nessa fase dele, então, nessa volta para Porto Rico para fazer faculdade, né, como eu disse aqui, o curso de História, ele se casa com uma porto-riquenha, como ele, casou muito jovem também, muito cedo, chamada Rose Feliciano. E depois, quando torna a voltar para os Estados Unidos e vai exercer o pastorado, vai liderar equipes evangelísticas entre os hispano-americanos nos Estados Unidos. E depois disso, ele recebe um convite para ir para a Costa Rica. Ele vai para Costa Rica, para San José, a capital, né? São José. Vocês devem lembrar a música Coração Civil do Milton Nascimento, né? Quando no refrão Milton Nascimento diz, né? São José da Costa Rica, coração civil, me inspire neste sonho de amor, Brasil. Então, em São José, ele vai lecionar no Seminário Bíblico Latino-Americano, SEBILA. Tá? Fica lá 10 anos como professor. E resultado da obra docente dele em São José, surgem alguns livros. O Orlando escreveu muito em pouco tempo. Muito interessante, escreveu muito em pouco tempo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Conforme foi colocado na propaganda feita pelo Francisco, a minha tese de doutorado foi sobre o pensamento de Orlando. E eu tive a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche, um tempo de pesquisa na Costa Rica, na escola onde o Orlando foi professor. Na época que o Orlando esteve lá, era Seminário Bíblico Latino-Americano.
anos depois, eles mudaram o status, né, de acordo com a legislação lá da Costa Rica, e quando eu fui lá na universidade, e foi interessantíssimo, porque eu pude entrevistar professores que eram colegas dele e ex-alunos, né? Entrevistei muita gente, e um colega dele falou o seguinte, falou desse jeito para mim: "Ô, Carlos, tenho a impressão, eu acho, que de alguma maneira que eu não sei explicar, eu acho que o Orlando sabia que ia morrer cedo. Eu acho que ele sabia. Porque ele não parava. Ele não parava. A mente dele, ele estava sempre ligado em 2, 3 projetos ao mesmo tempo. Ele não ficava quieto nunca. Não dava tempo. Mal acabava um texto, já estava começando 2, tudo. E parece que ele queria deixar alguma coisa. Ele devia saber que ia partir cedo. Talvez fosse isso, a gente não sabe, né? Não dá para a gente saber. Mas, enfim. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês esse livro aqui, La Iglesia y su Misión Evangelizadora. Esse é o primeiríssimo livro que o Orlando escreveu em espanhol, publicado pela editora La Aurora de Buenos Aires. Olha só, a editora argentina, essa editora, infelizmente, faliu, publicou material ótimo, mas, infelizmente, fechou as portas. E o livro, como o próprio nome já mostra, sobre a missão evangelizadora da igreja no mundo. Tá? O primeiríssimo livro de Orlando. Outro livro que eu vou mostrar para vocês aqui de uma vez, ele deu aulas durante então, esse tempo todo que ele ficou lá na Costa Rica, esses 10 anos, ele deu aulas também de homilética, né, que é a arte da pregação. E aí ele escreveu, resultado das aulas dele, ele escreveu esse livro aqui, Comunicação por meio de la predicação. Comunicação por meio da pregação. Esse livro é usado até hoje como livro-texto da disciplina de homilética em muitos seminários do mundo hispano-americano, por aí, até hoje. Tá? E o Orlando era um pregador extremamente habilidoso. Ele tinha uma habilidade para lidar com o texto bíblico que era algo assim invejável. Algo invejável, a facilidade que ele tinha de pegar um texto bíblico e extrair do texto as ideias principais e expor aquilo. E aí, a propósito, eu vou mostrar para vocês o primeiríssimo livro do Orlando que eu li na minha vida, este aqui, ó, Compromisso e Missão. Compromisso e Missão. Esse livro aqui, também escrito em espanhol, apresenta palestras e sermões que Orlando apresentou em diferentes lugares. Ele rodou o mundo e apresentou trabalhos e palestras e pregações em lugares tão inesperados, me permito dizer assim, como a República dos Camarões na África e o Vietnã na Ásia. Olha só, né, enfim, literalmente rodou o mundo, e este livro aqui apresenta alguns, né, destes trabalhos dele. Bom, Orlando, então, depois de 10 anos na Costa Rica, ele defende a sua tese de doutorado na Holanda, na Universidade Livre de Amsterdã. Olha só, isso porque a Universidade Livre, já naquela época, estou falando aqui da década de 70 para 80, eles tinham, e até hoje tem, um programa que permite que estrangeiros defendam teses em inglês. Os holandeses vão escrever em holandês, claro, mas há muitos e muitos anos eles permitem isso. O Orlando, então, entrou nesse programa, né, que seria... Então, ele escreve a tese dele em inglês, e ele teve como orientador um ex-missionário e missiólogo holandês, da Igreja Reformada Holandesa, já falecido também, que foi o Johannes Verkuylen. Johannes Verkuylen tinha sido missionário na Indonésia. E o contato com Verkuylen foi muito impactante na vida de Orlando. Tá? Porque só reforçou o compromisso de Orlando pela missão da igreja. A grande paixão da vida de Orlando sempre foi
a missão da igreja no mundo. Sempre, sempre, sempre. Tá? Ele nunca teve outro interesse na vida e na reflexão teológica, a não ser pensar, refletir a missão da igreja no mundo. Tá? Aí, depois disso, ele recebe um convite para ser professor nos Estados Unidos. Ele aceita o convite e vai para Filadélfia, a cidade da Filadélfia, no Eastern Baptist Theological Seminary. E lá ele vai lecionar durante alguns anos, período curto, ficou cerca de 4, 5 anos, não mais do que isso. E depois recebe outro convite e aceita também, e vai para o Andover Newton Theological School, na cidade de Boston, bem no norte dos Estados Unidos. E também foi um período curto, cerca de 4 anos, mais ou menos. E eu tive oportunidade de conhecer ex-aluno do Orlando na Costa Rica, como eu disse, conheci brasileiro que foi aluno dele lá, e conheci gente da Costa Rica mesmo, e conheci gente que foi ex-aluno dele no tempo de Boston, tá? na Andover Newton. Em Boston, quando ele estava lecionando na Andover Newton, é que veio a notícia trágica que ele tinha sido acometido por um câncer, que, como eu disse aqui minutos atrás, o vitimou quando ele tinha apenas 45 de idade. Então, em síntese, e eu estou fazendo aqui uma síntese mesmo, um resumo resumido, tá? A trajetória de Orlando foi essa. Eu só quero mostrar mais 2 coisas para vocês aqui. Mostrar esse livro, um dos que ele escreveu, Church and Its Mission, A Shattering Critique from the Third World. A Igreja e Sua Missão, uma crítica perturbadora, abaladora, a partir do Terceiro Mundo. São ensaios também que ele escreveu a respeito do que significa a missão da igreja, o que significa crescimento de igreja, daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre isso, o que significa, como entender a questão do desafio fortíssimo, que era muito, até hoje mas na década de 70, 80 era mais do que hoje, da teologia da libertação latino-americana. Então, são ensaios nesse sentido. E, por último, eu vou tomar a liberdade de mostrar para vocês o meu trabalho, que é esse aqui. Orlando Costas, sua contribuição na história da teologia latino-americana. Esse livro é de 2007, publicado pela editora Vida, e é uma síntese da minha tese de doutorado que eu defendi no ano 2000, na Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campo. Tá? Orlando Costas, sua contribuição na história da teologia latino-americana. Tendo apresentado isso, o Francisco colocou aqui submarino. Você achou aí, Francisco? Legal. Obrigado, foi rápido no gatilho. Tendo dito isso, eu quero apresentar um pouco agora sobre o pensamento propriamente de Orlando. Orlando Costas, então, eu já falei para vocês aqui, a grande paixão da vida dele foi a missão da igreja, a praxis da igreja. Literalmente, do primeiro ao último livro, o primeiro eu mostrei para vocês aqui, escrito em espanhol, o último livro dele foi escrito em inglês, uma publicação póstuma. Quando o livro foi editado, ele já havia partido. O prefácio quem fez foi a Rose, a sua esposa, a viúva nessa altura do campeonato. Então, sempre, a mente dele sempre voltada para a missão da igreja no mundo. Sempre, sempre, sempre. Teve outra preocupação que não fosse essa, o pensamento de Orlando. Muito bem. Existem diferentes possibilidades da gente fazer isso, mas eu quero apresentar a partir da perspectiva, em primeiro lugar, da teoria do crescimento de igreja que Orlando escreveu, que ele produziu, e, em segundo lugar, da sua compreensão de evangelização. Vamos lá, então.
Na época de Orlando, havia uma ênfase muito grande a partir do Seminário Teológico Fuller, nos Estados Unidos, na Califórnia, no chamado crescimento de igreja. A escola de crescimento de igreja do Seminário Fuller. Tá? Eu vou citar alguns pensadores aqui que eu não sei se vocês estão familiarizados com eles ou não. O pai... o que é isso? O que é a escola do crescimento de igreja do Seminário Fuller? O Seminário Fuller ele recebia missionários norte-americanos, literalmente trabalhando em todo o planeta, aqui no Brasil, ou na Bolívia, ou na Nigéria, ou na Tailândia, sei lá onde nesse mundo, qualquer lugar desse mundo, e eles passavam um tempo nos Estados Unidos e iam ter uma reciclagem teológica lá para o Fuller. E um ex-missionário também, norte-americano, que tinha sido missionário de carreira na Índia, chamado Donald McGavran. O McGavran, só um segundinho. Pronto, deixa eu explicar, Francisco. Abriu parênteses aqui. É uma pessoa que eu havia convidado para participar, ela mandou a mensagem aqui dizendo que estava envolvida em outra tarefa, por isso que eu interrompi aqui, porque eu mandei o link para ela dizendo que se quiser entrar, pode. Tá? Foi isso. Então foi isso que eu fiz agora. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Donald McGavran, que tinha sido missionário na Índia. O pai de McGavran, missionário também. Esse McGavran, Donald McGavran, tinha uma preocupação. Ele viu o pai dele ser missionário na Índia quando ele, Donald McGavran, era ainda menino. E aí ele pensou, poxa, meu pai é um homem sério, meu pai é um homem crente. Por que a igreja do meu pai não cresce? E ele ficou encucado com isso, e ele tentou entender por que a igreja do meu pai não cresce, por que o trabalho do meu pai não vai para frente aqui. Tá. Aí, de volta para os Estados Unidos, ele funda, o pai, literalmente o pai dessa escola do crescimento de igreja, como eu disse para vocês, lá no Seminário Fuller, que acolhia missionários de tudo quanto é canto desse planeta Terra, e eles iam compartilhar suas experiências, impressões, fazer uma reciclagem teológica, e o grande foco era isso, crescimento numérico da igreja. O McGavran propôs o que foi chamado de princípio das unidades homogêneas. Princípio das unidades homogêneas. O que é isso? A tese é muito simples. A tese é os seus iguais. Se você tem uma unidade homogênea, é mais fácil fazer crescer do que se você tem pessoas diferentes, se a unidade for heterogênea. E ele foi muito influenciado pelo sistema de castas da Índia. No sistema de castas, todo mundo já ouviu falar, pessoas de uma casta não têm contato com as de outra. Pessoas de uma casta não podem ter comunhão com de outra. Então, a ideia do Donald McGavran era essa. Se eu tenho uma igreja onde todo mundo pertence ao mesmo grupo, vai ser muito mais fácil crescer do que se eu trouxer diferentes para que sejam as pessoas, os diferentes vai ter dificuldade de lidar com o diferente. Bom, esse tipo de proposta, ela cai muito bem para uma sociedade estratificada como a estadunidense, que há séculos tem igrejas de brancos, igrejas de negros, igrejas de asiáticos, igrejas de latinos. Você tem os iguais com os iguais. O princípio das unidades homogêneas vai ser muito bem aceito numa sociedade assim. O Orlando Costas, então, ele vai bater de frente com isso e vai dizer que o princípio das unidades homogêneas pode dar certo, mas não é bíblico.
E aí Orlando propõe a sua teoria de crescimento de igreja. E ele vai propor que o crescimento da igreja tem que se dar em 4 dimensões. Ele usa a palavra dimensão. Quais são? Primeiro é a dimensão numérica. Essa, evidentemente, tem a ver com o crescimento numérico. Ele não vai negar a importância do crescimento numérico. Não vai negar de jeito nenhum. Ele fala, é importante. Tem a ver com a evangelização. Tem a ver com você apresentar o convite de Jesus Cristo para as pessoas. Tem a ver com você apresentar o desafio que Jesus Cristo faz para que as pessoas aceitem a sua proposta do reino de Deus e se convertam e mudem de vida. Tem a ver com isso. Então, a igreja tem que levar a sério a dimensão numérica. A igreja tem que se preocupar, simplesmente rejeitou por completo a proposta do crescimento numérico do pessoal lá do Seminário Fuller da Califórnia. Não, ele rejeitou, e eu antecipo para vocês que, particularmente, eu acho que o Orlando estava absolutamente correto. Né? A frase, o pensamento de Orlando é brilhante. O princípio de unidades homogêneas pode dar certo, a igreja pode crescer numericamente, não é bíblico. Não é pelo fato de dar certo que eu vou aceitar. Então, a proposta dele é essa. Tá? A segunda dimensão do crescimento de igreja vai ser a dimensão que ele chamou de orgânica. O que é isso? Dimensão orgânica. É o crescimento da igreja em comunhão. Se o crescimento da igreja, da dimensão numérica, a igreja cresce para fora, na dimensão orgânica, a igreja cresce para dentro. Como assim? Ele fala a comunhão interna dos membros da igreja, uns com os outros. Eles têm que existir um crescimento interno da igreja, de comunhão uns com os outros. E com isso, ele critica com razão, acertadamente, o trabalho e a situação de muitas mega-igrejas que impressionam à primeira vista porque conseguem ter milhares de membros, mas aqueles membros não se conhecem. Aqueles membros não têm comunhão uns com os outros. Aqueles membros não vivem a vida do corpo de Cristo. Então, ele vai criticar isso. Nesse livro que eu mostrei aqui para vocês, né, A Igreja e Sua Missão, que lamentavelmente não está em português, nesse livro ele vai criticar essa obsessão que muitos líderes latino-americanos têm, e aqui no Brasil, idem, a mesma coisa, tem por ter uma mega igreja, porque ele vai dizer que nem sempre o crescimento numérico vai ser saudável. E aí ele traz o exemplo do Chile. O Chile, um dos países da América Latina, é de um crescimento numérico evangélico mais expressivo. Um crescimento, assim, impressionante. Mas ele fala que isso não quer dizer necessariamente saúde. E aí o Orlando usou uma comparação terrível, né? Porque quem diria que isso aconteceria com ele, coitado, dali poucos anos. Ele vai lembrar o seguinte, nem todo crescimento é saudável. Né? O fato de crescer em si não quer dizer necessariamente que existe aí saúde. Aí o Orlando vai dizer, o câncer é um crescimento desordenado das células do corpo, mas é um crescimento doentio. Então, por isso que é uma ironia terrível, né? Porque ninguém jamais poderia imaginar que aconteceria com ele alguns anos depois. Bom, então para evitar isso, a igreja tem que ter o crescimento na dimensão orgânica. Então, ele vai trazer uma série de passagens do Novo Testamento que falam da vida interna da igreja, os membros levando as cargas uns dos outros, se apoiando uns aos outros, se aconselhando mutualmente, em toda sabedoria e prudência. Quer dizer, as epístolas do Novo Testamento vão dar muita ênfase a isso, à vida interna da igreja. Quando existe uma obsessão apenas em crescimento numérico, a dimensão orgânica da vida da igreja é esquecida. E o Orlando vai dizer que não pode ser assim. A terceira dimensão ele chama de conceitual, dimensão conceitual do crescimento da igreja. E qual que é essa? É a que ele diz que é a dimensão da
abre aspas, inteligência da fé, fecha aspas. A inteligência da fé. O que é isso? Aí ele vai se apoiar na frase da Epístola de Pedro, saber da razão da esperança, sabendo dar razão da esperança. E ele fala que, de novo, né? Olha só que coisa interessantíssima. Prestem atenção, por favor. Ele o tempo todo bate na ênfase apenas em crescimento numérico. A igreja tem que crescer, crescer, crescer. Bate, mas sem deixar de lado que isso é importante. Isso é interessantíssimo da parte de Orlando. Por isso que eu quero frisar, para que haja clareza na mente de todos quanto a isso. Porque em nenhum momento ele nega. Já deve ter sido a terceira vez que eu falo isso aqui hoje. Né? Então ele vai dizer que isso é importante sim, mas que não pode parar por aí. E ele fala que, muitas vezes, quando as igrejas crescem demais numericamente, isso pode acontecer que é gerado um déficit no que ele chamou de inteligência da fé, em que as pessoas não sabem dar razão da esperança que têm, em que as pessoas não conhecem muito mal os fundamentos da própria fé. E o Orlando vai dizer que não pode ser assim. É preciso que haja crescimento também na dimensão teórica. Essa palavra eu estou usando. Ele nunca usa a palavra teórica, é o que estou usando aqui. Ele usa a palavra conceitual. E, por fim, ele vai dizer a quarta e última dimensão, o crescimento diaconal. A igreja tem que crescer na dimensão diaconal, ou seja, a dimensão de serviço, tanto interno quanto externo. Ou seja, a igreja tem que crescer também no serviço que ela oferece, onde ela está inserida, no meio, na sociedade onde ela está inserida. Tem muitas igrejas, você já deve ter ouvido falar disso, tem muitas igrejas por aí que, se acontecer, se a igreja for fechada, ninguém vai sentir falta, não vai fazer diferença nenhuma na sociedade. Por quê? Aquela igreja não atua diaconalmente ou diaconicamente. Então, Orlando vai dizer que a igreja tem que ter crescimento na dimensão diaconal, a dimensão de serviço. E aí, vou ter que trazer aqui de novo o Johannes Verkael, que eu falei aqui, que foi orientador de doutorado do Orlando na Holanda. Ele passou um tempo na Holanda, né, como eu falei aqui, e a tese de doutorado dele, né, que foi escrita em inglês, como eu disse, só um parêntese, o Orlando e Rose tiveram 2 filhas, 2 meninas. E ele dedica, eu acho muito bonito aqui, ele faz um agradecimento especial às 2 filhas, porque as meninas, as filhas do casal, aconteceu com elas o que tinha acontecido com ele, Orlando, quando ele era menino nos Estados Unidos. Ele, garoto, aprendeu inglês muito mais rápido que o pai e a mãe. Aí, anos depois, ele já adulto, casado, pai de 2 meninas, as meninas aprendem a língua holandesa muito mais rápido que ele e a esposa. Então, a história se repetiu nas filhas, né? Então, ele fala que as filhas dele eram os olhos dele na Holanda, porque elas sabiam ler holandês e falar e tudo, e, enfim, ele não. Bom, mas, enfim, o Johannes Verkael quando fala da evangelização, da missão da igreja como integral, olha só. E aí o Verkael vai encontrar uma base para a missão integral da igreja no Evangelho de Lucas. Quando em Lucas 10, Jesus conta a parábola do samaritano por Verkael, lembre-se disso. Né? O Verkael vai dizer: o samaritano prestou socorro, prestou serviço para o homem que tinha sido assaltado e espancado pelos bandidos. Ele não, entre aspas, evangelizou aquele homem.
Não fez isso. Ele não pregou o evangelho. Você tem que aceitar Jesus. Não fez nada disso. Ele cuidou porque precisava de atendimento. Precisava ser socorrido, porque senão ia morrer na beira da estrada. Mas Deus, o evangelho de Lucas vai falar no final, capítulo 24, anunciar o evangelho para a remissão dos pecados. Então, quer dizer, em Lucas, a missão é integral, porque ela envolve tanto o anúncio, a proclamação, como envolve também o serviço prático, o serviço concreto a quem precisa ser ajudado. Orlando vai absorver isso aí e vai apresentar isso, né, o reflexo do ensino do mestre Johannes Verkeil na sua proposta de que o crescimento da igreja tem que passar pela dimensão diaconal. E aí Orlando vai propor, agora o segundo ponto e último, né, que como eu disse, eu estou sugerindo nessa noite apresentar então o pensamento de Orlando em 2 pontos. Primeiro, a sua teoria do crescimento integral da igreja, com as 4 dimensões que eu apresentei, e segundo, a sua teoria da evangelização contextual. Evangelização contextual. O que é isso? Ele vai dizer que a evangelização não pode ser desencarnada. A pausa para a gente beber água de quando em quando, né? A evangelização não pode desconsiderar o contexto de vida onde a ação evangelizadora acontece. E ele fala, então, lembrem-se, quando eu falei aqui que o Orlando Jovem, anos atrás, a sua teoria da evangelização contextual foi o último livro que ele escreveu. Foi o tal que eu disse aqui, que foi publicado póstumamente, e que a Rose, já viúva, então, que faz o prefácio do livro. Mas lembre-se que eu falei que o Orlando Jovem, ele sai dos Estados Unidos e volta para Porto Rico, que era o país dele, para fazer faculdade de História, porque ele queria conhecer a história latino-americana. Ele fala que quando isso aconteceu, ele teve a sua segunda conversão. O conceito de conversão em Orlando é também muito interessante. Ele fala que a primeira conversão é a Jesus Cristo. É o arrependimento do pecado, é a compreensão evangélica clássica de conversão. O arrependimento do pecado é a rendição, a submissão da pessoa a Jesus. Mas depois ele fala que ele experimentou a segunda conversão, que foi a conversão cultural à América Latina, quando ele se dá conta que ele não é anglo-saxão. Então, lembra que eu falei, né, quando ele estudou lá na escola lá. Aliás, eu falei Texas, perdão. Agora que eu estou lembrando aqui, foi na Carolina do Norte. Na Carolina do Norte, na Bob Jones, né? Eu mencionei isso aqui. Então, lá na Carolina, ele se deu conta, eu não sou anglo-saxão, eu sou latino-americano. Então, não adianta eu fingir, eu não posso fingir ser o que eu não sou. E aí ele vai abraçar a cultura latino-americana, né? Por isso que tomou a decisão que eu falei aqui de fazer uma segunda faculdade, que ele estudou teologia propriamente nos Estados Unidos, e depois história, então a graduação dele em teologia e em história, mas em Porto Rico. Muito bem, então ele fala que é preciso ter uma conversão ao contexto, ou seja, a vida cristã não pode ser isolada do contexto cultural onde nós estamos. A cultura do nosso povo, a cultura da sociedade tem que ser conhecida, tem que ser valorizada. Aquilo que não é biblicamente aceitável vai ser confrontado, mas não se pode ter uma postura de simplesmente rejeitar tudo como se tudo a priori fosse pecaminoso, satânico. Né? Ele vai dizer, não é assim. Né? Não é assim que funciona de jeito nenhum. Então, a conversão cultural, tá? No caso do Orlando, e no nosso caso também, né? a cultura latino-americana. E, por fim, ele vai falar da questão da conversão socioeconômica.
a América Latina da época de Orlando é diferente de hoje, em muitos sentidos, né? Não havia. Hoje nós estamos numa situação, em termos socioeconômicos, melhor do que daquela época. Então, ele vai dizer que tem que ser levado a sério o contexto socioeconômico da missão evangelizadora. Não dá para pensar a evangelização apenas como uma mensagem etérea, muito platônica, né? Você vai converter e aí depois que você morrer, sua alma vai para o céu. Enquanto isso é o que importa, isso é o que vale. O que está ao seu redor não interessa, o contexto, as injustiças sociais e econômicas não importam, a desigualdade social, nada disso interessa. O que interessa é você ter sua alma salva, para depois que você morrer, você ter certeza que sua alma vai para o céu. O Orlando então vai criticar isso, vai criticar e vai dizer que as questões de natureza socioeconômica são importantes também. Claro que, evidentemente, quando ele fala isso, ele está influenciado e tem diálogo com a teologia da libertação latino-americana. Mas o diálogo de Orlando foi crítico. Ele teve uma dinâmica interessantíssima de aproximação e recuo com a teologia da libertação clássica. Ele se aproxima de ênfases e preocupações da teologia da libertação, especialmente quanto ao aspecto ético da teologia da libertação, e se distancia, por exemplo, porque ele nunca usou um referencial de análise marxista, ele nunca usou isso, né? Como o pessoal da teologia da libertação católica linha dura, né? O pessoal hardcore, né, como se diz em inglês, trabalhou muito com uma perspectiva de análise marxista. Isso o Orlando nunca fez. Então, por isso que eu digo que ele teve essa dinâmica de convergência e divergência, aproximação e recuo, aceitação e rejeição. E ele fez isso de maneira muito habilidosa, a meu ver. Aliás, toda a trajetória teológica do Orlando foi assim, né? Ele navegava muito bem nas águas do movimento evangelical e do movimento ecumênico, ou seja, ele sabia conviver com os teologicamente progressistas e com os teologicamente mais conservadores. Eu, conversando com pessoas que eu conheceram, eu ouvi gente falando que o Orlando fazia sempre o seguinte, de propósito, era deliberado da parte dele. Em reuniões do movimento evangelical, na Lausanne, por exemplo, ele assumia a postura de um progressista e desafiava a turma ali a partir de uma perspectiva teologicamente progressista. Nas reuniões do movimento ecumênico, do Conselho Mundial de Igrejas que participava, ele assumia a postura do evangelical e desafiava o pessoal progressista a ser confrontado com a perspectiva evangelical que é mais conservadora. Então, toda essa dinâmica dele é muito curiosa. Então, ele fez uma teologia que navegava por essas águas todas, esses mares todos, e ele trabalhou muito bem, né, com tudo isso. Bom, eu só lamento que ainda o Orlando seja tão desconhecido do nosso meio, tanto tempo, 30 anos, 20 e tantos anos, não, mais de 30, né? Mais de 30 anos depois da sua partida, ele ainda tem muita coisa a nos ensinar. Podemos aprender muito com ele. Mas segue, lamentavelmente, ainda um ilustre desconhecido da maioria dos evangélicos brasileiros. Então, eu espero que nessa nossa conversa, esse tempo que a gente está tendo aqui, minimamente o interesse por conhecer a respeito de Orlando possa surgir.